Mano, faz tanto tempo que eu não gravo que eu tô, tipo, tentando arrumar aqui, mas não tá dando. Vai ser assim mesmo. Como vocês estão? Acho que vocês perceberam que eu cortei meu cabelo, tá bem mais curto do que antes. Eu vou tentar dar um update aqui rápido na minha vida das últimas semanas, o que tá acontecendo. Pelo título, acho que vocês já sabem sobre o que vai ser esse vídeo. Bom, pessoal, eu dei uma sumida e tem muita coisa acontecendo na minha vida nos últimos tempos. Como sempre, essa vida de Austrália aqui é uma loucura, nunca para. Quando você acha que tá tudo certo, algo acontece. Eu tenho um vídeo do meu aniversário de 21 anos, que foi dia 21 de abril. Eu comecei a gravar um vlog, só que eu não terminei. Só que eu editei o vídeo e o vídeo tá pronto. Se vocês quiserem que eu poste esse vídeo mesmo pela metade, deixa aqui nos comentários que eu posto sem problemas. Eu já tava com essa ideia de cortar o cabelo faz um tempo, na realidade, mas eu tava meio que sem coragem. E aí eu terminei um relacionamento e foi tipo meio que isso que eu falei, agora vou cortar o cabelo, vou mudar, tá ligado? Agora eu sou rebelde. E me diga o que vocês acharam, eu também fiz mais umas luzes, deixei mais loiro. Mas ele ficou mais loiro, com essa iluminação ótima aqui, não tá dando pra ver nada. Tá, gente, eu juro, eu tô gravando no meu quarto aqui, me deu a louca, eu tô pra sair com as minhas amigas e eu não tinha o que fazer, eu falei, vou gravar esse vídeo que já tô pra gravar há tempos. Teve um episódio aqui na minha casa que aconteceu umas coisas, tinha um menino andando no telhado, o menino caiu do telhado. Como eu já fiz um vídeo, eu sofro de ansiedade, se você não ver esse vídeo, tá lá nos vídeos anteriores. Tem problema de ansiedade, então depois que isso aconteceu, minha ansiedade está assim, disparada a milhão. Bom, pelo título desse vídeo, acho que vocês já perceberam que eu participei de um processo seletivo da Emirates que aconteceu, acho que foi em fevereiro. Já faz alguns meses que eu tô pra gravar esse vídeo, mas tava sem tempo também, quando tinha tempo queria descansar. Bom, o processo seletivo da Emirates foi aqui em Melbourne e, pra quem não sabe, pra você ser comissária da Emirates, você não precisa entregar currículo. Eles têm um Open Day, eles têm várias cidades, enfim, várias datas diferentes em vários países. Teve aqui em Melbourne em fevereiro e eu sabia já tinha vontade de participar há um tempo e eu só tava esperando, porque pra você ser comissário da Emirates, você tem que ter um mínimo de 21 anos. E eu completei 21 anos em abril agora, 2 semanas atrás. Só que em fevereiro eu já podia aplicar, porque se você tá prestes a completar 21 anos, você já pode participar do processo seletivo, até porque se você entra, ainda tem a parte de documentação, tudo, porque você tem que se mudar pra Dubai. E até esses documentos ficarem prontos, você já vai ter completado 21 anos. Então é por isso que eles pedem que se você tiver menos que 21 anos, você esteja pra ter 21 anos durante 6 meses. E aí, quando eu fiquei sabendo do processo seletivo, eu já me preparei tudo. Fiz todos os documentos que eles pedem pra levar no dia. Se você não sabe, é só você entrar no site da Emirates, ou dependendo do país, são algumas agências que trabalham com Emirates e contratam. Mas pra mim pediram uma foto com um traje específico, uma foto de rosto, uma foto de corpo, cópia do passaporte e um currículo em inglês. A entrevista, obviamente, por ser na Austrália, ela foi toda em inglês. Porém, se a entrevista ocorre no Brasil também, ela também vai ser em inglês. Até porque se você for trabalhar na Emirates, você vai se mudar para Dubai e todo o seu trabalho vai ser feito em inglês. Então, você tem que ter um inglês um pouco mais elevado, ou enfim, você estar able para se comunicar com outras pessoas. Eu fiz toda essa preparação. Nossa, minha housemate já tá, sabe como eu fiquei estressada, como eu fiquei me preparando e tudo e tal. E aí, quando eu cheguei lá, o processo seletivo foi num domingo e ele é bem longo, gente. Ele é assim, foi das 7 da manhã às 4 da tarde, porque foi até a fase que eu cheguei. Então, tipo assim, se você não passa da primeira fase, tipo, 9 horas da manhã você já é liberado. E você vai indo de fases até, o processo inteiro vai até 6 horas da tarde. Eu cheguei na fase final e na fase final eu não passei. Quando eu cheguei lá, tinha cerca de 130 pessoas e que estavam concorrendo para 3 vagas. Até o momento a gente não sabia quantas vagas eram e etc. Agora eu já sei. Todos os processos para a final chegaram... para a final, assim, a última entrevista mesmo. Foram 7 pessoas que chegaram lá. E essa entrevista seria online no dia seguinte, via Skype, etc. E essas 7 pessoas, só 3 entrariam. Então, assim, foi um processo bem rigoroso mesmo, tipo, 130 pessoas. Quando eu cheguei lá, já era uma galera toda mais velha, só tinha eu e mais uma menina de 20 anos, que era menos de 21. Já era a galera que tava participando do processo seletivo por, tipo, pra terceira, quarta vez. E aí eu fiquei, tipo, meio assim, né? Tipo, a galera já sabe como é que é, enfim, já sabe o processo e etc. E eu aqui a primeira vez. Só que eu também sabia que, tipo, era a minha primeira vez, posso tentar sempre, então eu fiquei meio que assim, né? Tranquila.
Aí você chega lá, eles explicam como é trabalhar no Emirates, o que você tem que fazer, tudo. Explicam sobre salário, explicam sobre schedule de voo, explicam tudo. E aí, a recrutadora, ela pede para que você... Ela dá um número para cada um e pede que para quando chamar o seu número, você entrega o seu currículo e ela faz uma pergunta sobre você e você fala rapidinho e sai. Eu fui a primeira que ela chamou. Eu entreguei meu currículo e ela perguntou aonde eu trabalhava agora. Eu falei que em um restaurante e tal, quanto tempo eu tava na Austrália, etc. Enfim, fez umas perguntas básicas e eu saí. E aí todo mundo sai da sala, depois que ela pergunta pra todo mundo, ela demora uns 30 minutos até ela selecionar, e dessas 130 pessoas corta pra metade, então tipo cerca de 60, 70 pessoas passam pra segunda fase. Ela coloca os números na parede, você chega lá e vê se o seu número tá lá, se o número tiver, você passou pra segunda fase. Eu passei pra segunda fase. A segunda fase, ela é trabalho em grupos, então daquelas 60 pessoas são divididos em 2 grupos de 30, mais ou menos. E aí eles fazem uma atividade em grupo. Na minha atividade em grupo, eles nos deram uma foto, não lembro a foto agora, acho que era uma criança a bordo com os pais, ou enfim, com algum adulto acompanhando, e a criança estava com um chapéu. Se você sabe, o uniforme da Emirates tem um chapéu, e a comissária estava meio que brincando com a criança, e a gente tinha que explicar o que a gente entendia daquela foto e etc, falar sobre aquilo. E aí, de cada grupo de 30, passariam 15 para a terceira fase. E aí, a mesma coisa, sai todo mundo da sala, ela precisa de um tempo pra rever todo mundo, blá blá blá, coloca os numerozinhos e você vê. Só que isso, assim, nisso já foi metade do dia, velho. E aí eu passei pra terceira fase também, então de aí já tinham menos que a metade das pessoas, que já tinham, tipo, 30 pessoas. Daí na terceira fase, separam em grupos de equipes de 4 pessoas. Eles dão também um case, né, um caso pra vocês atuarem aquele caso. Então, alguém tem que ser o passageiro, alguém tem que ser a comissária, alguém tem que ser o acompanhante, alguém tem que ser o manager de cabine naquele voo. Eu era passageira, a gente tem que atuar também, tudo naquilo, blá blá blá, e daí, do seu grupo de 4, 2 pessoas passam e 2 pessoas não. Nessa fase, eu achei que eu não ia passar, porque as outras 3 meninas que estavam comigo eram australianas, então eu achei que eu não ia passar pelo inglês delas serem fluentes e o meu não ser fluente. E aí a próxima fase já era a fase final. Então quem passasse já passava direto pra entrevista. E nessa fase só 15 pessoas passaram, tipo, pra fase que a gente passou. Então a gente ficou tão em choque, porque, tipo, eu lembro que no começo eram pessoas, tipo, que já tinham feito a entrevista 3, 4 vezes, galera bem mais velha, não mais velha, mas, tipo, com mais experiência. Tinha comissário de bordo da Qantas, que é uma companhia daqui da Austrália. E essa galera não passou nem da segunda, terceira fase, sabe? Então eu e essa menina de 20 anos, a gente ficou, tipo, muito surpresa que a gente chegou até a final, tipo, entre os 15 finalistas de 130. Daí a entrevista final... O que foi a entrevista final mesmo? Era um debate, eram todos nós, né, 15, que não tinha mais como separar muito em grupo, nós 15 debatendo sobre um caso, iria lidar naquela situação a bordo, blá 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 blá. Mesma coisa, debatemos lá por cerca de 40 minutos e nisso a recrutadora observava a gente conversando e ao mesmo tempo ela vendo se a gente tinha os critérios mínimos de entrar na Emirates, como ter 21 anos ou tá pra completar, ter no mínimo 1,60 m de altura, estendendo o braço assim na ponta do pé tem que alcançar 2,12 m, não ter tatuagem que mostre no uniforme da Emirates, ou enfim, coisas assim. Plástica não pode ter, tipo botox, nariz, etc, que apareça muito, não pode ter, coisas assim. Eu tinha tudo que precisa, eu tenho uma tatuagem mais cobre, enfim. As 15 pessoas nós saímos, isso já era tipo 4 horas da tarde, e aí somente 7 pessoas passaram pra entrevista final. E foi aí que eu não passei. Mas mesmo assim, por ter sido a primeira vez que eu participei desse processo e eu ter apenas 20 anos e, tipo, chegar entre os 15 finalistas, entre 130, pra mim foi uma coisa assim, tipo, muito... Óbvio que depois que eu não passei eu chorei e tal, fiquei chateada, mas eu fiquei muito feliz por onde eu cheguei. Acho que todo mundo ficou muito surpreso, tipo, meus familiares e tal, amigos que souberam, meu chefe no trabalho também sabia. Ficou todo mundo surpreso, muito tipo, caraca. E é isso, eu só queria contar um pouco dessa experiência, porque antes de eu fazer o processo, eu ficava pesquisando sobre Open Days da Emirates. Então, cá estou eu contando de uma brasileira fazendo Open Day
na Austrália, que ainda é mais puxado porque todo mundo aqui fala inglês fluente, né? E eu não falava inglês, eu, tipo, falo inglês fluente nativo. E inglês não é a minha língua nativa, então eu fiquei meio assim, né? Mas isso, na realidade, me deu benefícios, porque eu tenho inglês fluente e tenho português também. Então, na realidade, eu saí em vantagem nesse caso. Mas, E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa explicação aí. Deixa aqui nos comentários caso vocês tenham vontade de fazer processo seletivo da Emirates e eu não tenha contado alguma parte aí que vocês têm curiosidade, que eu comento aqui embaixo sem problemas. Prometo gravar mais vídeos, eu tô querendo gravar mais vlogs, na realidade. Tem uma viagem muito legal vindo agora em julho, que eu vou fazer com a minha housemate, com a Thay. E vai ter bastante vlog dessa viagem, vai ser muito legal, sério, eu tô muito animada pra gravar. E é isso. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo.